É um prazer estar aqui, agradeço o convite do Watson, do Eduardo, e para estar aqui trocando algumas ideias com vocês, né? Então, assim, essas medidas, seguindo até a fala aqui do Gilberto, que me antecedeu, a gente fica decepcionado quando recebe uma informação dessa, uma notícia dessa, no final do ano, depois de uma disputa tão dura eleitoral, onde a gente se engajou de corpo e alma para conseguir virar, né, a eleição, né, virar em nosso favor, em favor dos trabalhadores e tudo mais. É um governo que tem esse compromisso e, na verdade, o ministério é um ministério dividido também, né, entre, na verdade, forças progressistas e posições que vêm para o retrocesso, né? E especialmente da área econômica. Mas entendendo o seguinte, na verdade, essa formação desse ministério e também esses acontecimentos faz com que a gente consiga entender melhor que, na verdade, esse governo é um governo em disputa. É uma disputa de forças, porque assim, eu estava chocada já com várias medidas que estavam sendo tomadas ano passado e ano posterior, medidas que alteravam benefícios, alteravam acesso a benefícios, propostas, por exemplo, de o repasse da perícia médica para a mão do empregador, propostas de mudanças no fluxo de perícias do INSS, dos procedimentos de perícias. A NR1, né, deixou a gente arrepiado, tanto que o texto da NR1, os bancários, inclusive, foram pioneiros, né, porque logo na sua conferência emitiu uma nota de repúdio ao texto, né, publicado pelo governo, onde, na verdade, retira dos trabalhadores as poucas chances de interferências legais na defesa da sua própria saúde, né? Enfraquecendo ainda mais a atuação das CIPAs, por exemplo, e colocando na mão do empregador a saúde do trabalhador. Então, eu vou começar a fazer minhas considerações sobre as duas MPs do ponto de vista da constitucionalidade, né? E vou trabalhar a primeira questão formal. Assim, primeiramente, uma medida provisória que tem a justificativa de necessidade de ajuste de contas do governo e correção de desvios, né? Essa é a base da justificativa do governo para a edição dessas duas MPs. E as MPs, no seu conteúdo, elas versam sobre os direitos, como seguro-desemprego, pensão por morte, auxílio-doença, abono salarial, seguro-defeso, auxílio-reclusão, todos de natureza alimentar. Benefícios de natureza alimentar. Benefícios que fazem parte da agenda de direitos humanos, do mínimo para ter uma vida digna, né? O mínimo para garantir a dignidade humana. Então, do ponto de vista do conteúdo, nós vamos discutir isso ainda um pouco mais. Mas, do ponto de vista formal, existem inconstitucionalidades, assim, muito evidentes. Primeiro o seguinte, para se editar uma medida provisória, não se pode editar a medida provisória quando você quer, ou por qualquer motivo. Existem critérios que estão previstos na Constituição. Quais os critérios? Urgência e relevância. Bom, qual a urgência? E qual a relevância dessas medidas? Como justificar? Urgência em ajuste de contas seria inexplicável diante das renúncias fiscais, que o Diese, na sua nota recente, aí, coloca, inclusive, que só o setor automotivo recebeu 26
bilhões em renúncia fiscal, só o setor automotivo. Tá? Então, e com esses ajustes, o governo pretende economizar 18 bilhões. Então, não tem justificativa para uma coisa dessa. Né? Da relevância, muito menos. Muito menos porque são direitos sociais, matéria de direitos humanos, que a Constituição, inclusive, prevê o princípio do não retrocesso nesses benefícios sociais. Então, o Brasil tem tratados internacionais que assumiu com relação a essa matéria, e está na nossa Constituição Federal o princípio do não retrocesso. Tá? E isso claramente significa retrocesso. Então, primeiro o artigo 62, que estabelece aí quais são os requisitos para se editar uma medida provisória. Então, dentro desses requisitos, ela não se apoia, ela não consegue se fundamentar. A outra questão é o seguinte: o artigo 246 da Constituição Federal, ele determina o seguinte, que eu vou até ler, é vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição, cuja redação tenha sido alterado por meio de emenda constitucional promulgada no período entre janeiro de 95 até 2001. É vedada. Qualquer regulamentação dos artigos constitucionais que versem sobre matérias que foram objeto de emendas constitucionais nesse período, ela tem que ser necessariamente por projeto de lei, com tramitação no Congresso Nacional. Tá? E aí nós vemos o seguinte, que todo o sistema da Previdência foi estabelecido pela emenda número 20. O próprio seguro-desemprego foi da emenda número 20, que é de 98, pensão por morte, inclusive o cálculo, por exemplo, no que se refere à pensão do servidor público, tem até o cálculo na Constituição Federal, e foi oriunda da emenda constitucional número 20, de 98, portanto, com vedação expressa na própria Constituição Federal. Tá? A outra questão é justamente essa questão que é matéria supralegal. São matérias de direitos humanos. Quando a gente fala em pensão por morte, em seguro-desemprego, né, nós estamos falando de benefícios de natureza alimentar, que são objetos de tratados internacionais. O Brasil, a Constituição Nacional, nossa Constituição Federal, ela recepcionou as declarações de direitos humanos, né? Está isso na própria Constituição, a prevalência dos direitos humanos. Tá? Então, sobre o conteúdo, ela também não poderia versar sobre medida provisória, através de medida provisória. No que diz respeito, e sobre essa matéria, inclusive, o STF já se posicionou. O que é uma medida supralegal? Né? Medida supralegal é aquela que está acima das nossas normas. Tá? Como a Constituição declarou que a sociedade brasileira se organiza pela prevalência dos direitos humanos e também o princípio do não retrocesso em matéria de direitos sociais, significa o seguinte, que os tratados internacionais, inclusive anteriores ao artigo que prevê essa limitação na Constituição Federal, diz o seguinte, os tratados internacionais, eles estão superiores. E por isso que houve, há um tempo atrás, uma decisão do STF dizendo, não, se nós temos a prevalência dos direitos humanos e se tem tratados internacionais que o Brasil pactuou, e são direitos humanos, então, mesmo que a Constituição diga expressamente previsão diversa, então ela sucumbe em favor da internacional que ela pactuou. Então, assim foi essa questão da prisão civil, né, por depositário infiel. Assim, o Brasil, na verdade,
existe um pacto internacional que diz que ninguém poderá ser preso por dívida, né? E na nossa Constituição fazia uma exceção, tá? Como depositário infiel. E isso foi derrubado pelo STF, justamente por conta dessa fundamentação, né? Na questão do conteúdo, sabe? O conteúdo, eu acho que algumas pessoas aqui vão falar, tem um colega aqui que é da área previdenciária, que tem maior condição do que eu de analisar, inclusive, algumas medidas, né, com relação à Previdência. Então, eu vou me focar nessa questão da saúde, tá? E do auxílio-doença, em especial. Isso porque, no geral, eu não tenho visto nenhuma discussão sobre a prorrogação de 15 para 30 dias, né? Por conta do empregador, quer dizer, essa dilação desse prazo para encaminhamento para a Previdência Social. E outras matérias que estão versando, tanto a possibilidade de convênios com as empresas, como também a submissão dos trabalhadores aos médicos das empresas. Primeiro é considerar o seguinte: saúde é direito, é norma de direitos humanos, que tem, inclusive, possibilidade de ser judicializado, porque nós temos poucos os direitos sociais. Quando a gente vai entrar com direitos sociais, na verdade, existe uma teia de teses, né, no mundo jurídico, que isso tem que ser aplicado progressivamente, que isso depende do Estado poder ou não poder, mas saúde não. Saúde já foi definido, né? E é possível, tanto entrar nas cortes jurídicas aqui, judiciais aqui do Brasil, como na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. E o Estado deve estabelecer políticas de acesso universal e igualitário. Tá? Isso é uma questão fundamental de cidadania. Agora, eu me pergunto, trabalhador não é cidadão? Porque o trabalhador não pode ter isso diretamente do Estado? Ele tem que se submeter ao médico da empresa? O médico da empresa é um ser imparcial? Não, não é. Nós sabemos disso, né? Nós sabemos que o médico da empresa atua para a empresa mesmo. É bem assim, é o médico da empresa, não é do trabalhador. O médico está para cuidar da saúde da empresa e não da saúde dos trabalhadores. Essa é a nossa situação, né? É por conta disso que nós temos aí muitas políticas discriminatórias, inclusive com relação aos trabalhadores adoecidos. Nós tivemos no governo Lula um grande avanço nessa matéria, que foi o NETEP, o Nexo Técnico Epidemiológico. Por quê? Porque o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking internacional em acidentes de trabalho. Isso tratando só de 50% da mão de obra, porque isso são dados da Previdência, e a mão de obra formal é que a gente tem dados. A gente não tem dados da mão de obra informal, né? Então, só 50% da mão de obra do Brasil já o coloca, nas condições que nós vivemos aqui, já o coloca no 4º lugar no ranking internacional em acidentes de trabalho. Tá? E conhecido pelo governo, a ocultação desses acidentes, a subnotificação desses acidentes. Ainda com tudo isso, com a subnotificação, com a ocultação, nós ocupamos o 4º lugar. Bom, o que acontece? Mudar de 15 para 30 dias, 600 mil acidentes por ano, eles ficam na margem dos 15 dias de afastamento. Acidentes típicos. São acidentes, então, que não seriam encaminhados para a Previdência Social. A grande maioria dos acidentes da Previdência Social, a grande maioria, eu não lembro aqui, isso nós tivemos um seminário com os próprios representantes da Previdência, né? E eles colocavam ali as tabelas, mas assim, algo superior a 70% dos acidentes
estão na faixa dos 30 dias. Aumentar esse prazo significa que todos esses acidentes serão ocultados. Nós não teremos mais noção das condições de trabalho a que os trabalhadores estão submetidos. Também, esses trabalhadores não vão ter direito à estabilidade prevista na lei de 1 ano, porque sequer a Previdência será notificada. Então, ele sequer vai ter esse direito reconhecido. Então, a empresa pode, dentro desse prazo, desses 30 dias, ele adoece, se trata e demite esse trabalhador. Tá? E o que acontece? Isso é economia para o Estado? Isso não é economia para o Estado, gente. Porque um trabalhador que se ausenta, que se afasta do trabalho por mais de 30 dias, é porque ele atingiu uma cronicidade da doença que pode ser que ele realmente não volte a trabalhar. Pode levar a ele pode se tratar num momento em que não há como reverter a situação do adoecimento dele. Tá? E pode entrar para o auxílio, a aposentadoria por invalidez. E isso não é economia para o Estado. Não é economia para a sociedade de maneira nenhuma. Muito pelo contrário. O trabalhador também, que é adoecido, que é demitido, ele vai entrar para o seguro-desemprego, vai usar todas as parcelas do seguro-desemprego e não vai encontrar outra colocação. Porque se ele está adoecido, ele não vai passar num exame admissional. Tá? Isso é um grande problema para a sociedade. Tá? E não permite também que a gente tenha visibilidade e nem é possível que em consequência disso, se estabeleça políticas preventivas, fiscalizatórias, preventivas, tal, corretivas, com relação às condições de trabalho que se vive no país. Isso vai ficar oculto. Tá? Então, olha, a saúde é um direito do cidadão. Todo mundo pode, até quando é um remédio de alto custo, as pessoas vão na justiça e tal, e requer o seu direito, que é o dever é do Estado. Só que o Estado tem passado isso repetidamente para as empresas, como se isso fosse medida de economia, e não é. A nossa legislação estabelece que atribuição exclusiva da Previdência Social, o estabelecimento, a análise da incapacidade ou capacidade laborativa. A gente pensa que isso sempre existiu, mas não, sabe, que sempre foi assim, que tinha médico da empresa, que faz exame admissional. Eu mesmo, quer dizer, as pessoas da minha geração, acho que chegaram a viver o que eu vivi, que antigamente tinha aquele atestado de biografia, e a gente ia no INSS para fazer o exame admissional, entendeu? Era assim que era. A norma posterior veio para dizer que é por conta da empresa, por conta seria o custo, mas por conta é muito vago. Então se estabeleceu esses médicos nos locais de trabalho, né? E essa questão, essa matéria, é inclusive matéria da Convenção 161 da OIT, que foi ratificada no Brasil pelos anos 90. A Convenção 161 da OIT diz o seguinte: o serviço médico dos locais de trabalho devem ser organizados de forma paritária entre trabalhadores e empregadores. E deve ainda contar com autonomia profissional com relação ao empregador e aos empregados. Tá? Então, assim, e sobre essa questão, na OIT também tem uma previsão expressa, que é o seguinte: matérias que versem sobre saúde do trabalhador, ela deve necessariamente ser precedida por consulta pelos atores sociais. Tá? Então, deve ter uma consulta tripartite antes que tenha uma norma para decidir sobre essa matéria. O interessante é o seguinte, que nós temos uma comissão tripartite sobre saúde e segurança do trabalho, que está funcionando hoje. Né? Esta comissão tripartite, ela tem por objetivo
estabelecer uma política nacional de saúde do trabalhador e um plano nacional. Porque o Brasil é obrigada, por conta da Convenção 155. Essa comissão está trabalhando, no entanto, essa medida provisória vem à margem desta comissão, sem qualquer consulta com os atores sociais, definir matéria de vedação expressa, porque é matéria de direitos humanos. Então, assim, sem aprofundar mais essa questão, essa minha contribuição, né, meu ponto de vista, e agradeço o ouvido de todo mundo aqui. Obrigado, Leonora.